Ricardo, qual que é o teu nome inteiro, data de nascimento e onde você nasceu? Meu nome é Ricardo Perpétuo da Silva, nasci no dia 11 de 5 de 83, eu sou natural de São José do Rio Preto, São Paulo, interior. Legal. E qual que é a tua relação do futebol aí? Como é que você começou a gostar de jogar bola e correr atrás da bola aí? Cara, eu sou um privilegiado, né? A minha geração aí é uma das últimas gerações que brincava na rua o dia todo, né? Então a gente não tinha... A gente vem de família humilde também, então o divertimento sempre foi o futebol, né? Era futebol na escola, futebol à tarde e futebol à noite, às vezes futsal também, né? Então eu tive essa relação de paixão. Eu sou um cara muito... Eu não amo futebol, sou apaixonado pelo futebol, né? Então eu tentei ser jogador de futebol, como todo garoto no Brasil, não deu muito certo, né? E após alguns anos fui trabalhar, mas sempre mantive essa paixão pelo futebol. E alguns anos atrás eu decidi que eu gostaria de trabalhar no futebol profissional, no cargo, né, de treinador, de auxiliar técnico. Para isso eu fui me preparar, fui estudar, fiz as especializações hoje que a CBF exige, né? Então hoje eu sou um treinador licenciado A da CBF, fiz a licença C, a licença B, terminei a A agora no ano de 2019 e se Deus quiser ano que vem eu vou fazer a licença Pro aí. Então assim, me preparei muito para viver esse momento que eu estou vivendo hoje. Você falou 3 licenças, qual que é a diferença de cada uma? Tem alguma diferença assim no preparo, na possibilidade de trabalhar? Como é que é? Hoje a CBF, né, entrou num processo junto à FIFA, junto à Conmebol, para que o treinador brasileiro ele seja reconhecido na UEFA e nas outras entidades que faz parte da FIFA. Então são nivelamentos na verdade, né? Então existe primeiro o nivelamento C, após o nivelamento B, depois o nivelamento A, depois o nivelamento Pro. A partir desse ano agora, a própria Federação Paulista está fazendo essas exigências, né, para os treinadores de base, e vai se estender ao profissional, e a CBF já faz essa exigência também para treinar os times na Série A e Série B do brasileiro. Quando você se ensaiava ser jogador de futebol, que posição você jogava? Eu sempre joguei de volante, né? Só que eu era um volante mais pegador, né? Mais agressivo, como se diz hoje, né? Ou como diz o antigo, eu dava porrada pra caramba. Então, eu acho assim, eu tenho uma relação muito especial com o futebol, porque o futebol foi um dos motivos de eu seguir os caminhos certos da vida, né? O futebol me trilhou o caminho do bem, foi por causa do futebol, né, que isso aconteceu na minha vida. Então isso me marcou muito, por isso que eu acho que eu tenho essa paixão pelo... E como é que você chegou no Nacional? Cara, na verdade a minha história com o Nacional é uma história assim, até meio de casualidade, né? Eu estava na Série A3 de 2016 no Rio Preto, disputando a Série A3 e estava de auxiliar técnico do professor Wilson Júnior. E aí a gente teve maus resultados e, como no Brasil isso é praxe, né, fomos demitidos todos. Um amigo me indicou aqui para o Sub-17, eu cheguei aqui em fevereiro de 2016 para ser treinador da categoria Sub-17. Desde então eu passei pelo Sub-20, auxiliar técnico no profissional, né, e dirigi o Nacional em algumas partidas da Série A3, Série A2 e dirigi o clube em 2 Copa Paulista já no profissional. Legal. E como é que foi essa experiência de estar trabalhando lá no sub, na garotada, e de repente ir trabalhar como profissional? Como é que foi isso? Cara, assim, eu acho que quando você trabalha no sub-17, no sub-20, né, é uma relação, assim, eu acredito, muito humana, uma relação de vivenciar os sonhos de garotos, né, porque você lida com sonhos, com expectativas, com famílias que podem ser mudadas por causa do futebol, por vidas que podem mudar por causa do futebol, né? E a relação do profissional, ela já é uma relação mais direta, né? O atleta já está mais pronto, já está no momento da vida mais maduro, então as relações são um pouco diferentes, né? Mas o jogo em si é um jogo muito igual, o futebol não muda, né? Eu acho, claro, que na base o atleta pode se errar mais e deve se errar mais, a verdade é essa. Já no profissional a cobrança é um pouco diferente. E você tem muito problema assim de, tipo, mãe de miss, por exemplo? O pai do atleta que dá palpite, ou o seu pai, meu filho não joga, por que não joga? Cara, hoje, na verdade, isso é uma discussão até um pouco mais profunda, né? Porque o futebol hoje, a formação do jogador na base,
Hoje tem-se muito empresário, né, pseudos empresários em volta de atletas, alguns empresários mesmo. Temos alguns pais e tem mães e todo mundo quer que o jogador jogue. E fica o treinador do lado de cá, né, tentando evoluir esse atleta, falando que ele precisa evoluir. Mas assim, isso é normal e natural da profissão. E agora você está preparando a turminha para a Copa Júnior, é isso? É o sub qual? Sub-20. Sub-20. Nós estamos preparando, dando continuidade no trabalho que vinha realizando esse ano. Esse ano foi muito bom para o Sub-20, né? Fazia 12 anos que não passava de fase no Campeonato Paulista. O pessoal que estava à frente realizou um grande trabalho, né? Estava o Vinícius de treinador, fez um grande trabalho e a gente só está dando continuidade a esse trabalho, tentar potencializar para que esses jovens jogadores alcancem bons resultados e com isso alcancem os seus sonhos pessoais. E quantos jogadores você está trabalhando agora? Hoje nós trabalhamos com 30 atletas. 30? 30 atletas, de 16 a 20 anos. Então, assim, esses 30 você vai fazer alguma seleção para aproveitar para a Copa Júnior ou a ideia é trabalhar com os 30? Na verdade, é trabalhar com esses 30, né? Claro que jogam 11 atletas, mais 6 no banco, mas esses 30 que estão inscritos já para a competição. E o ano passado o Nacional participou de um torneio da Associação Paulista, né? Certo. Que inclusive montou 2 times, sim, né? Sim. O que se aproveitou desse trabalho? Claro, o ano passado o processo que foi realizado, até para oportunizar mais os atletas, então entrou no campeonato e dessas 2 equipes eles acabaram, eu acompanhei bem, né, que eu estava como auxiliar no profissional e eu acompanhei muitos jogos da base, eles acabaram selecionando os atletas para jogar a Taça São Paulo. Foi muito bom, fez uma grande campanha, passou da primeira fase, foi eliminado para a Portuguesa no Canindé, num jogo de diferença de 1 gol, e o time jogou muito bem também. Mas foi um grande trabalho, né? Revelou atletas, tem atletas aí fora do país, jogando em clubes de um nível melhor. Então foi feito um grande trabalho ano passado já. Você está treinando o pessoal desde a semana passada, é isso? Isso. A gente voltou a trabalhar faz 15 dias, né? Os atletas foi dado um período de descanso, devido que eles vêm trabalhando o ano todo. E aí a gente retornou agora faz 15 dias trabalhando. E qual que é a data da primeira partida? Janeiro? Deve ser dia 2 ou dia 3 de janeiro. Não saiu a tabela ainda, né? A tabela não saiu ainda, nem os grupos. E assim, como é que é a programação? Você tem na prática 2 meses para treinar? Na verdade aí vai estar 50 dias de trabalho, né? Então assim, a gente dentro de um processo que nós entendemos que é o melhor para que a gente chegue pronto dentro da competição, nós vamos fazer alguns amistosos nesse período e a gente tem buscado evoluir algumas ideias, colocar algumas ideias de jogo, né? Eu costumo falar que o grande treinador, acho que ele tem uma característica que é não atrapalhar os jogadores, então eu vou para o campo todo dia pensando em não atrapalhar os atletas, mas sim dar bons treinos e buscar a evolução individual e coletiva dos atletas. E você já tem um esquema tático assim que você já está utilizando ou ainda não? Na verdade nós estamos dando sequência ao que vinha sendo feito, né? Então o time tinha uma forma de jogar que nós vamos manter, o que a gente quer assim, é só aumentar um pouco mais a competitividade dos atletas. Entendi. E você já pode destacar algum garoto assim, não? Ou ainda não? É muito cedo para falar isso, né? Eu acho que nos últimos anos, apesar de não parecer, o Nacional vem revelando grandes atletas, né? Nós temos alguns jogadores, o Mateuzinho hoje que é titular no Grêmio, um jogador de seleção brasileira, saiu daqui, né? Jogou a taça de 2015 aqui no Nacional. Isso é muito bom ressaltar. O Fábio hoje, que é vice-artilheiro da Série B do Brasileiro, jogou a taça pelo Nacional e era aqui do nosso Sub-20. Joga no Bragantino? No Oeste. No Oeste. O Thiaguinho também, que é um jogador do Corinthians e está emprestado ao Oeste, também saiu daqui. O Bruno Xavier está jogando a primeira divisão de Portugal, também passou por aqui. Então assim, o Nacional, ele tem alguns atletas que passou aqui, que está fora do país. Então o Nacional ele tem fora os grandes nomes, Deco, né, entre outros aí que saiu daqui. Então o Nacional ele tem uma veia reveladora, né? Então assim, só que eu venho falando para os garotos, o que vai fazer um jogador se tornar um grande jogador, ser cobiçado e desejado por grandes clubes, é o resultado dentro do campo, né? Eu acho que
falar antes de acontecer as partidas, se a gente tem destaque, eu nem gosto disso, porque assim, só que acontecer as partidas e tiver as dificuldades do jogo e esses atletas resolvendo essas dificuldades é que serão alguns destaques. Você acha que assim, esse período assim porque tem muita pressão em cima do garoto, né? Muitas vezes a família depende até economicamente do garoto. Muito garoto se perde assim no caminho, assim, quer dizer, fica com tanta expectativa nele que isso é uma grande... eu acho que a profissão de futebol, de jogador de futebol, é a mais difícil do país, né? A gente acha que jogador ganha muito dinheiro. Tem um levantamento que 88% dos jogadores no Brasil ganha menos de R$ 1.500 por mês. Isso é algo muito importante e há uma cobrança muito grande sobre o atleta, né? Devido à situação econômica e social do país. Os pais, a família, a namorada, muitos atletas já são casados e têm filhos. Eu tenho 3, 4 aqui que já têm que sustentar filhos, né? E então assim, há uma pressão natural em cima deles, né? Por isso que eu acredito muito que eu acho que no futebol a gente tem falado muito de esquema tático, muitas coisas, mas eu acho que acredito que as relações humanas nesse processo são as mais importantes. Quer dizer, então você dedica boa parte do teu trabalho também para conversar com a garotada, né? Na verdade, cara, você se torna assim, você começa a conviver com esses garotos e partilhar dos sonhos deles, das dificuldades deles. Você se vê na idade deles também, né? Quando eu tinha a idade deles, com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Então, assim, o futebol é muito além de um jogo do que o campo, né? O futebol, por trás do jogador já há um ser humano, né? Por trás de um treinador há um ser humano. Então, assim, você tem que também desempenhar esse papel, né? Que nem sei se a gente está tão preparado ainda, mas um papel de amigo, um papel de tentar cuidar do ser humano aí antes do atleta. Legal. E você já tá imaginando algum adversário assim que a gente vai enfrentar aí na Copa Júnior? Cara, eu acho assim, hoje devido à disparidade de investimentos que há dos grandes clubes no Brasil para os pequenos clubes, e nós somos, apesar de ser um clube tradicional, nós somos um clube de pequeno porte, mas é um clube muito tradicional, que é um clube centenário, né? Um clube que tem uma história no bicampeão da Copa São Paulo, vale ressaltar, né? Tem clube grande que não tem título, o Nacional é bicampeão. Nós assim, pela experiência que nós vivemos aqui já em outras Copas São Paulo, que não tem como, quanto mais você fugir dos grandes, melhor, né? Quanto mais você... Teve em 2017, eu estava no banco de reserva de auxiliar, nós perdemos de 6-1 do Flamengo e até estava passando na Sport TV e os caras levaram um pouco o Nacional como chacota, né? O comentarista. Negando a história do Nacional, né? Uma história reveladora, uma história de uma equipe bicampeã, mas em campo estava o Vinícius Júnior, que vale 200 milhões, estava Paquetá, estavam alguns atletas de um nível muito pouco diferente do nosso, né? E eles têm a obrigação de ter grandes equipes pelo investimento que esses clubes fazem na base durante o ano todo. Legal. E então, o que a gente espera aí para 2020 para a categoria Júnior do Nacional aí? Cara, o que se pode esperar do Nacional para a Copa São Paulo é uma equipe muito aguerrida, jogadores que se dedicam muito, jogadores que têm passa por cima de todas as dificuldades que eles têm, extra-clube, né, fora do clube, mas um time aguerrido, um time que sabe das suas limitações e isso vai ter que fazer a gente correr mais do que os demais. Só a última coisa, uma dúvida, né? Quer dizer, você vê que cada vez mais os jogadores estão virando atletas, né? Não é mais jogador de futebol, cara, é atleta, né? E a altura da tua garotada aí, como é que é o tamanho da tua garotada aí? Cara, a gente tem, em termos assim, porte físico, né? A gente tem jogadores alto, baixo. Eu acho que futebol, todo mundo pode jogar futebol, né? Sim. O futebol, ele é democrático por causa disso. Eu acho que depende mais da inteligência do que propriamente do físico. Porém, o jogo mudou de futebol, né? Hoje você joga em espaços menores dentro do campo, você tem que ter ações de alta intensidade muito mais do que se dava 10, 15 anos atrás. Os times hoje, em espaço muito curto do campo, se defendem muito. Então, o jogo, a demanda cognitiva, a demanda física, ela aumentou muito, né?
Então isso afeta diretamente a demanda técnica, que é todo um conjunto de situações. Mas a gente tem um time, eu acredito que a gente tem um time aguerrido, sabemos das nossas limitações, mas a gente vai fazer uma grande campanha, se Deus quiser. Legal. Ricardo, obrigado. Boa sorte aí, 2020. 2020. Muito bem. Obrigado. Obrigado, valeu.